Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café especial. Um papo informal sobre temas do momento. Sabe aquela hora do café? Sabe aquele tema que é polêmico, não? É aqui e nós vamos conversar. E hoje o tema realmente é polêmico. Por quê? Porque mostra uma série de questões que eu gostaria de conversar com vocês e eu quero agradecer inicialmente a ideia que surgiu do Everton, que é o meu consultor contábil, e trabalha, e a gente tem uma parceria muito interessante, e ele falou comigo a respeito desse processo que eu vou passar para vocês, que é a questão da tradição e inovação. A convivência é saudável ou é conflituosa? E aí, nesse ponto, o que eu quero mostrar para vocês rapidamente, durante esse nosso grande bate-papo, dessa nossa hora do café, é para que você compartilhe, faça perguntas, e agora, a partir de então, você reflita sobre esse assunto. Como isso está afetando o seu dia a dia, a sua vida e todos os processos que você tem. E aí, eu resolvi fazer o seguinte: eu peguei 6 pontos trazendo essas questões, né? 6 pontos que, da maneira como eu vejo, sem aprofundar, porque a nossa hora do café não é para aprofundar, e nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo isso durante muito tempo, inclusive já estou dando aqui algumas dicas para alguns dos temas. Eu vou convidar palestrantes, eu vou convidar pessoas especialistas para aprofundar esse tema, essa questão da tradição, da inovação e de como fazer para que essa convivência seja mais adequada ao nosso dia a dia. Então, vamos começar trabalhando algumas coisas muito importantes. Vamos entender, neste primeiro momento, o que é a tradição, né? E aí eu fui buscar justamente no dicionário o conceito, né, da palavra tradição. Tradição é uma palavra que tem origem provavelmente na palavra latina chamada traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade ou de um grupo social ou de um povo, né? Sendo que esses elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Mas tem uma questão interessante aí, que é muito importante, que para que a tradição faça parte da cultura, ela não é simplesmente alguma coisa que começa rapidamente. A tradição tem que ficar um longo tempo, né? Às vezes séculos, às vezes muitas gerações, às vezes um processo muito longo para que ela se consolide, para que ela crie raízes dentro daquela cultura. Então, são a questão das tradições. E aí, a outra pergunta, né, outra pergunta que eu fiz lá no nosso dicionário é: o que é inovação? E a inovação provavelmente também vem da palavra latina innovare, né, que é o ato de inovar, ou seja, modificar os antigos costumes, manias, legislações, hábitos, processos, crenças, rumores, etc., etc., etc. E criar uma novidade, algo novo. Então, surge daí no nosso primeiro bate-papo, nesse primeiro parte do nosso bate-papo, existe um conflito entre, desde o começo dos tempos, tradição e inovação são processos conflituosos. Eles trabalham sempre uma querendo manter, conservar aquilo que já existe, que está consolidado e que cresceu durante várias gerações, e uma outra parte que diz o seguinte: olha, não precisamos mudar isso aqui, chega, já, isso já perdeu a validade.
Tinha uma humorista na televisão, muito tempo atrás, eu não lembro o nome, nesse ponto eu não sou bom para lembrar nomes, mas que tinha uma coisa interessante que ela falava assim: isto já não te pertence mais. E é verdade, a inovação procura fazer isso para trazer novos resultados. E os conflitos começam a aparecer. Qual que é o nosso grande segredo? É buscar, dentre aquelas situações, e aí eu vou falar dos 6 temas, das 6 principais pontos aonde o conflito parece que está mais latente nos dias atuais e que pode acontecer de daqui a alguns anos não ser tão conflituoso. Mas é o trabalhar com um quase equilíbrio. Você ter uma questão de um processo, de vez em quando, a tradição é importante para você contar uma história, para saber a cultura do povo, para contar as origens de como surgiu aquilo, e em determinados momentos também a novidade, o criar o novo, o sair daquele lugar, daquela regra que muitas vezes, naquele momento, já não serve mais. Então, hoje não é difícil você ver as mulheres, pelo menos no Ocidente, estarem vestidas com aquelas roupas de antigamente. Lá tinha uma cultura, tinha uma tradição, elas tinham que usar roupas muito longas, muito pesadas. Hoje não precisa ser tanto. É muito comum isso. Vamos falar hoje nas questões da praia. Há algum tempo atrás, as mulheres cobriam a praia com uma roupa, né? No máximo, elas tinham cobriam a maior parte do corpo. Hoje, a gente sabe que a quantidade de roupa que se usa na praia hoje é mínima, né? Por conta dessa cultura, do novo, do que vai surgindo e vai conflitando às vezes. Precisamos aprender a trabalhar com isso. Então, essa primeira parte do nosso café especial, a hora do café especial, é justamente sobre isso aí. Tradição e inovação sempre tiveram, ao longo dos anos da nossa existência, sempre foi algo que tradição e ao longo dessa nossa história da humanidade nós tivemos os conflitos nas mais diversas áreas, desde a cultura até a questão da tecnologia. Essa coisa. Mas vamos conversar, então, do primeiro ponto. O primeiro ponto que eu gosto de falar é da cultura dos costumes. E aí eu vou incluir os costumes, inclusive a parte política, porque eu não quis separar a parte político-partidária, mas a política, o como viver numa cidade, uma polis, né? Exatamente isso. A tradição, né? São as práticas, no caso da cultura, são as práticas culturais e o conjunto, né, de costumes que são transmitidos de geração em geração. Essa é a tradição. De geração em geração existe aquela prática. O que é inovação na questão da cultura e costumes? Vamos dar, que são novas formas de expressão cultural. E costumes que têm a tendência de desafiar as práticas tradicionais. Vamos dar um exemplo? A questão das mudanças nos papéis dos gêneros, casamento entre pessoas diferentes, entre religiões diferentes, entre raças diferentes, as práticas culturais, casamento entre pessoas do mesmo sexo e Estado. A cultura de fazer determinadas questões, né, andar de determinadas formas, fazer referência, falar de algumas maneiras, quando as pessoas começam a adotar uma outra forma de se comunicar, uma outra forma de falar. Hoje em dia, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje, conversando pela internet, é uma mudança de cultura por conta desta forma nova de comunicação. O segundo tema, o segundo ponto importante é a religião. Essa, então, entra hoje num debate muito forte.
E o que é a tradição na religião? São os dogmas, os rituais, as vestimentas, os ensinamentos, e que são estabelecidos ao longo do tempo. Algumas religiões vêm mantendo esta tradição de rituais, de dogmas, tudo isso dentro de um processo. Eu não estou aqui discutindo fé, eu estou discutindo aquilo que é a forma como eu faço as coisas, a forma como a religião trata os seus rituais e como é que ela ensina, quais são os ensinamentos baseados em livros, né, sagrados, cada um nas suas mais diversas religiões. O que é uma inovação na religião? É a forma diferente como a gente vai interpretar e as práticas religiosas adaptadas às mudanças sociais e culturais daquilo que a gente falou. Então, um exemplo clássico que a gente tem é a questão da espiritualidade, a questão dos rituais diferentes, que são divergentes daquilo que se fazia antigamente. Os rituais, por exemplo, de sacrifícios que existiam há algum tempo atrás, que faziam parte daquele processo cultural daquele povo, de repente, ele muda. E hoje tem. Eu vou dar um exemplo para vocês que é, para mim, muito interessante. Não importa a religião, porque a questão não é essa. Mas uma religião em que, por conta de um problema estrutural daquela local onde estavam fazendo uma cerimônia, um ritual, foram proibidos de usar velas, as velas convencionais, aquelas que fazem fogo. E alguém chegou e falou, não, mas não podemos, precisa ter as velas, faz parte do nosso ritual. E alguém, então, trouxe aquelas velas eletrônicas, aquelas que não tem fogo, tem luz, que parece uma chama de vela. E foram proibidas de serem usadas, porque não fazia parte do ritual. E ali existia claramente um perigo, segundo os administradores do local, de usar tantas velas, eles poderiam usar. Estava permitido aquelas velas, vamos chamar de velas fakes. Né? As velas falsas eram uma luz que ficava tremulando como se fosse uma vela, do mesmo jeito. Só que não emitia calor, não emitia chama. Então, portanto, dificilmente pegaria fogo ou produziria algum risco de fogo. Nessa questão do livro. Algumas situações, e até hoje nós temos conflitos entre as diversas religiões, porque algumas delas têm culturas diferentes, processos diferentes, e que ficam brigando umas com as outras, ao invés de fazer a união, porque todas elas têm, na minha opinião, a mesma finalidade de nos unir ao sagrado, ao único, ao Deus. E nós estamos hoje num sistema político dentro do nosso país lá. Você pode ter qualquer tipo de acreditar, professar qualquer tipo de religião ou nenhuma. Isso que é o nosso processo atual. Algo que nós podemos lá na frente discutir com um pouquinho mais de calma. Eu quero convidar uma pessoa especial para discutir essas questões dos conflitos sérios que estão existindo entre os diversos grupos religiosos, entre as pessoas que fazem parte daquelas religiões, contra outros que não professam a mesma religião. Então, esse é um processo sério. É preciso existir um determinado equilíbrio, ou buscar-se um equilíbrio e um respeito às opiniões, às escolhas de cada um. Mas, vamos lá para o próximo. No próximo, e vocês vão notar que eu fiz umas anotações para não me perder, né? Senão fica muito longo. O terceiro ponto é a tecnologia.
A tecnologia, a tradição da tecnologia diz o seguinte: nós temos ferramentas, nós temos métodos antigos que foram eficazes e estão sendo eficazes em muitos casos por diversas gerações. Muito bem, então deixa. Não mexe no que está dando certo, está dando resultados. O que fala a inovação? O que pretende inovação? Novas tecnologias e métodos que oferecem maior eficiência, outras possibilidades e resultados muito mais eficazes do que aqueles que estão sendo atingidos neste momento pelas, pelas metodologias tradicionais. Vamos dar um exemplo? Existe uma resistência muito grande nas organizações, né? Porque as práticas tradicionais, o modo de mudança vai acontecer. E pessoas que têm medo da disrupção, de quebrar tudo, esse medo das mudanças disruptivas, aquelas que arrebentam, quando muitas vezes essa mudança já vem acontecendo. E aí é uma grande questão dentro das organizações, que muitas vezes investem pesadamente em processos que, ao longo do tempo, vão trazendo resultados e que demoram algum tempo para que tenha o retorno daquele investimento, e, de repente, a tecnologia muda com muito mais rapidez e nós mesmos, como consumidores, como seres humanos, estamos percebendo isso. Fica difícil entender, ou fica difícil conseguir fazer com que uma pessoa da década de 50, da década de 60, ou até da década de 70, olhe para o que nós estamos tendo hoje e fale: nossa, que mudança tecnológica! Como aconteceu isso? Que rapidez com que isso acontecesse! Como hoje a comunicação, como hoje a tecnologia cresceu de uma maneira assustadora. E ainda existem pessoas que estão resistindo porque têm medo desta mudança muito grande. Em alguns casos, essa mudança realmente deu uma disrupção. Fez com que algumas situações fossem disruptivas e outras nem tanto. É a busca desse equilíbrio que torna esse processo tão conflituoso, mas que pode ser saudável na medida que você busca essa quase equilíbrio perfeito, porque não, jamais será um equilíbrio perfeito. É aceitar que o conflito é uma forma de aprender a fazer diferente. E aí nós temos essa questão. A tecnologia hoje é um dos grandes processos de conflito entre tradição e a inovação tecnológica. Vamos para o próximo aqui, e esse próximo, né, que é aquilo que eu estou trazendo nas minhas anotações, né, é a questão da. Está aqui. A questão da economia. Né? A economia, a tradição é os modelos econômicos e as práticas comerciais estabelecidas ao longo de séculos, e em alguns casos de milênios, né? não, não, as pessoas procuram ter isso. Quando a inovação pega novos modelos de negócios, buscam tecnologias financeiras e abordagens econômicas disruptivas, sim, a ponto de a gente ver que na economia, segundo as projeções, em 2030 não teremos nem um cartão de crédito com débito físico. Tudo será eletrônico, muito mais rápido. Nós estamos falando de 6 anos. Mas ainda hoje, em muitas cidades, em muitos lugares, e muitas pessoas ainda usam o papel moeda, né, real, aquele que você tem. Eu mesmo tenho aqui no meu bolso uma nota real, é uma moeda real. Alguns economistas estão dizendo que voltará uma época de muito processo de troca, de compartilhar, de fazer troca, de fazer parcerias.
de fazer o escambo, que se chamava, né? Eu tenho um determinado produto, você tem um determinado serviço, nós trocamos. E assim vai mudando. Portanto, quando a gente fala de economia, a nossa grande dificuldade é de entender que as empresas tradicionais, aquelas grandes empresas, como eu tinha falado antes, que investiram em modelos econômicos de muito fortes, tá? Elas precisariam passar por uma transição para um comércio eletrônico e uma economia compartilhada com muita rapidez. Está acontecendo isso no nosso comércio atualmente. Está acontecendo isso nas formas de trocas ah, entre os países. Nasceram outras moedas, os bitcoins, para poder avançar isso. Ainda há uma resistência à utilização, ainda estão restritas, mas dizem que isso, com o passar do tempo, será muito abrangente, muito rápido. Na economia, nós temos mais dúvidas do que certezas. Na economia, temos mais perguntas para fazer e poucas respostas. Temos apenas algumas previsões que vão acontecer. Mas ela tem uma influência muito grande, porque, aliada com a tecnologia, com as novas ferramentas, eu sou capaz hoje de trocar moeda com o meu filho, por exemplo, que mora na Nova Zelândia, em questão de segundos. E isso é muito bom, tanto para mim quanto para ele. Eu quero que continue isso. Ele pode me enviar sem precisar colocar nenhum papel. Ele não precisa fazer nada. Ele pode fazer tudo pelo computador. Ele me envia uma ordem que chega em segundos, minutos depois na minha conta. É transformada na moeda que ele utiliza lá na Nova Zelândia para a moeda real aqui no Brasil. Bom, isso para algumas pessoas não tanto. Para algumas empresas tradicionais, isso significa uma mudança muito grande e essa disrupção que está acontecendo. Então, esse é um dos pontos. Nós já estamos chegando lá no próximo ponto, né, que é aquele ponto que a gente fala, puxa, e agora? Agora vem a educação. Esse é o ponto que eu adoro, porque é onde nós estamos, é o meu caminho, é onde eu consigo transitar melhor. E eu consigo ver que ainda temos, em algumas organizações escolares, um método educacional que fazia parte de um milênio passado, que tem séculos. Eu ainda consigo ver em algumas organizações não só o conteúdo programático muito engessado, de coisas que já não se utilizam mais, coisas que não são mais necessárias, ainda temos o famoso quadro negro com giz e as cadeiras, as carteiras pregadas no chão, para que elas não saiam do lugar. O que dificulta relacionamento, o que dificulta uma forma diferente. Ainda temos o que a gente chama na educação cuspe e giz. Quando a inovação diz que nós temos que ter novas formas pedagógicas, tecnologias educacionais, currículo adaptado às necessidades atuais, isto não quer dizer que não vamos estudar a tradição e aquilo que já aconteceu, porque o que já aconteceu nos trouxe até aqui. A tradição tem essa vantagem, principalmente na educação, de contar as histórias, de qual era a cultura, de como andavam os nossos antepassados, como eles chegaram até aqui, que rituais, que hábitos eles tinham, e como esses hábitos e rituais, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de conversar, as linguagens, chegaram até ao nosso tempo e as modificações que tiveram.
Mas é importante que nós tenhamos agora o foco nesses processos. Ainda temos professores e professoras que continuam fazendo uso do quadro de giz, do quadro em giz, o quadro negro, né? E desenhando o elefante cor-de-rosa no quadro, tentando mostrar o que é um elefante, quando o menino pega o seu celular, o seu notebook, ou pega o seu tablet e vê o elefante dentro um filme, o elefante no seu habitat, com tudo sol, com não sei o quê, todas as coisas, só falta o cheiro do local aonde o elefante vive, né, no seu habitat natural. Essa é uma realidade ainda. Precisa de uma inovação muito grande de educação? Sim, precisamos. Ainda temos algumas coisas muito sérias, a ponto de que, como essas inovações não estão acontecendo, nós estamos perdendo espaço. E já comentei na minha outra hora do café com a Nathalie, que foi a última última sexta-feira, e estamos perdendo qualidade de vocabulário das pessoas mais jovens. E pessoas mais jovens que não sabem nada de internet. Eles sabem como conseguir respostas, porque é intuitivo, porque é responsivo, porque o computador hoje aperta um botão e já te dá a resposta completa. Eu não preciso fazer muito esforço. Essa é uma questão que é preciso discutir com muita profundidade na educação. E, quando a gente fala precisa discutir com muita profundidade na educação, a gente tem que trabalhar com qual é a eficácia desses métodos tradicionais com relação aos métodos inovadores. Por que as pessoas resistem à mudança por parte da educação, dos dirigentes educacionais, dos ministros, secretários? E qual será a nossa realidade? O conflito está aqui. E é um conflito sério, porque ele toma como base grande parte de todos os outros temas que nós abordamos, né? E a gente trabalha com isso. Quanto mais rápido a gente conseguir melhorar isso, tão, tão mais rápido será atingir os resultados aonde temos melhor qualidade de vida. E teremos um crescimento, um desenvolvimento sustentável. E é esse o último tema, o último tópico, o último ponto desse nosso bate-papo, que é a questão do ambiente, né? Da questão ambiental, da ecologia, da sustentabilidade. A tradição diz o seguinte, que a gente utiliza os recursos naturais baseado nas práticas antigas que são sustentáveis. Já se faz isso há muitos séculos. Ainda há, em muitas questões, a questão das queimadas. Ainda há muitas questões, ainda que se usa produtos que já se sabe que, ao longo do tempo, farão muito mais mal, que poluem o meio ambiente. Mas também ainda existem questões interessantes, técnicas, hábitos, que fazem com que você tenha uma tradição, e aquela tradição pode ser mantida, principalmente no manejo de animais, do gado, etc. Mas eu não vou aqui discutir isso, porque não é meu campo, mas essa é uma realidade. A tradição fala isso, e a inovação está dizendo o seguinte: nós precisamos pegar novas tecnologias, aproveitar essas ferramentas que são muito boas, e as práticas voltadas não só para a sustentabilidade, mas também para a conservação do nosso ambiente. Hoje, lendo uma reportagem sobre
o que aconteceu numa cidade do deserto chamada Dubai, que vocês devem saber, para quem acompanha, teve uma tempestade nunca vista antes naquela cidade. Enquanto a quantidade medida em milímetros anuais de Dubai, nos Emirados Árabes, é de 96,8 milímetros, em um dia caiu 100 milímetros em Dubai. E em várias regiões, mas o principal foi em Dubai. Inundou a cidade inteira. Aqueles carros super luxuosos, aquelas ruas, aquelas avenidas monstruosas, bonitas, todas embaixo d'água. E até o momento que eu acabei de, hoje que eu estou acabando de gravar isso, ainda tinha carros submersos. Com a responsabilidade de quem? Como isso aconteceu? Como é que isto está acontecendo? Segundo o que eles estão explorando até este momento, como os Emirados Árabes, aquela região, tem muito pouca incidência de chuva, eles utilizam um determinado produto que eles jogam na atmosfera, nas nuvens, e provocam chuva para poder melhorar a qualidade, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estão julgando que jogaram, erraram na quantidade, jogaram mais daquele produto na atmosfera do que seria o recomendado. Portanto, o homem atua, segundo os maiores especialistas, ele modifica o seu ambiente. Ele está fazendo. Há um grupo tradicional que não acredita nisso, que deve continuar, porque tem dado certo até agora. E há aqueles grupos que estão trabalhando firmemente na melhoria. E o exemplo maior é justamente isso. Quais são as energias renováveis? Embora ainda tenhamos os carros movidos àquilo que ainda temos quantidade que é o petróleo, que são as energias tradicionais que vêm, mas já existem agora estudos para energias renováveis, para uma situação de menor poluição, porque essas energias que nós estamos usando, segundo os estudos, elas vão demorar para chegar se não fizermos alguma coisa. Porque as outras energias que estamos utilizando têm um final muito próximo, petróleo e tantas outras energias. E são assim, vulneráveis. Buscando as energias e fontes renováveis, poderemos ter melhor qualidade de vida. Bom, o meu resumo final é: nós estamos com conflitos entre a tradição e a inovação. Existem na sociedade e isso é inegável. Eu busquei uma frase bem interessante que, e aí não sei o autor, porque eu não consegui localizar, que diz o seguinte: encontrar o equilíbrio entre a tradição e a inovação é o nosso desafio. Mas também pode ser enriquecedor, pois permite a incorporação do melhor dos dois mundos. Ou seja, para que a gente possa terminar a nossa hora do café e você fazer a sua pergunta, mandar a sua sugestão, sua crítica, sua avaliação, compartilhar com mais gente, para a gente começar a discutir o nosso papel como seres humanos, o que nós podemos fazer? Cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu pedacinho, cada um dentro do seu quadradinho, como a gente diz. Eu, na minha área de educação, de consultoria, de mentoria, você em qualquer área, seja lá o que for, de como nós podemos buscar esse, aceitar o desafio de buscar um determinado equilíbrio para aproveitar o melhor dos dois mundos, tanto da tradição quanto da inovação, quanto daquilo que nós já temos constantes com aquilo que nós podemos ter no futuro cada vez melhor.
E as ferramentas que nós temos hoje à disposição são fantásticas. Ao invés de eu ficar lendo, buscando livros, cadernos e buscando referências para fazer esta hora do café, porque eu fiz isso, busquei algumas referências para poder ter uma base, embora não tenha não tenha um conteúdo estatístico, né? É mais um papo informal, mas eu fui buscar. O que teria que fazer, e eu estou dizendo isso de 20, 30 anos atrás, buscando livros, indo em bibliotecas, conversando com pessoas, fazendo telefonemas, eu fiz isso em poucas horas através da pesquisa. Através das pesquisas do Google e nos dicionários que estão todos à disposição, aquilo que já foi dito por alguns desses especialistas em cada uma dessas áreas, que deram até os exemplos. Esse processo é fundamental. E dizem, pelo menos é o que me disseram, que a inteligência artificial, se eu fizesse a mesma pergunta, sem fazer toda essa procura, eu teria com a inteligência artificial uma resposta em questão de segundos. E eu fui cuidadoso ao buscar isso e entrar, né, olhar, ver várias fontes para poder dizer para vocês o seguinte: precisamos aceitar o desafio. O conservadorismo existe e pode ser, em sua parte, naquilo que é útil. Continua. A inovação também pode continuar naquilo que é útil. E na medida que vamos crescendo, esse jogo teremos só a ganhar se soubermos como fazer. Fica aqui o meu convite para você, passar isso para frente, conversar com mais pessoas, não ter medo da tradição e não ter medo da inovação. Elas existem e vão continuar. Algumas vão sair, algumas vão embora. Mas a história vai nos contar. Daqui a alguns anos, e para algumas pessoas que estão vivas daqui a alguns séculos, por isso que nós estamos discutindo hoje, quer dizer, lá em 2024, um grupo de pessoas começou a se preocupar a trazer algo que pudesse ser melhor para nós que estamos aqui vivos, seres humanos, de não sei que idade, não sei de que é. Muito obrigado a vocês e até a próxima Hora do Café, sempre às sextas-feiras, às 19h. Compartilhe, participe e se inscreva no canal. Até a próxima.